Olá, Osasco! Começa agora mais um Câmara Notícias, no mês de prevenção à hepatite. A campanha Julho Amarelo está no ar e nós da Câmara estamos engajados em orientar sobre a prevenção à doença. Acesse o nosso Facebook para saber mais. Abrace também essa causa, cuide-se! Vamos agora aos destaques do jornal de hoje. Cartilha produzida pela Comunicação da Câmara convida cidadãos a conhecer o Legislativo. Consegue Osasco promoverá a cerimônia de posse da diretoria para o biênio 2019-2020. Após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, recebemos a Comissão de Economia e Finanças para falar sobre as despesas e receitas do município. E no quadro de Osasco, vamos conhecer a história do professor de boxe Luizinho. É agora no Câmara Notícias. Você sabe o que significa a palavra vereador? A palavra vereador vem do verbo verear, que significa a pessoa que vereia, isto é, a pessoa que tinha a incumbência de vigiar pela comunidade, bem-estar e sossego dos munícipes. Hoje, o vereador é o membro da Câmara Municipal, o legislador da cidade. Essa informação eu tirei da minha cartilha Conhecendo o Legislativo, um breve manual da Câmara de Osasco, produzido pela comunicação aqui da Casa de Leis. Vamos dar uma olhada no que ela traz? Vamos lá! De maneira clara e transparente, a cartilha Conhecendo o Legislativo traz a história de Osasco, um mapa do município e aspectos físicos da cidade, como altitude, clima, população e localização da nossa querida Osasco. O material explica o que é a Câmara Municipal de Osasco, o que são os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Conta como a Câmara é formada, desde a estrutura física até uma breve explicação da rotina do legislativo, como a agenda das sessões, a divisão de comissões parlamentares, o que são as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Todo o trajeto de um projeto de lei, desde o momento de sua criação até a tornar-se lei, também é explicado por essa cartilha. De brinde, você fica por dentro do calendário do município e tem acesso facilitado aos telefones úteis, como centros hospitalares e secretarias da prefeitura. Todo esse conteúdo está disponível no site osasco.sp.leg.br e você pode navegar pela cartilha na versão digital ou imprimir a sua via e levar para onde você quiser. Viu como é fácil conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Câmara e ainda ficar por dentro da história do município? A cartilha foi preparada com muito carinho. Leve uma versão dela com você. Além de salvar o arquivo no seu computador, você também pode baixar a cartilha no seu celular. Entre no site da Câmara, osasco.sp.leg.br e leve o Legislativo junto com você. E no próximo bloco, entenda um pouco mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É daqui a pouco. Você sabe qual é o papel da Câmara Municipal? Atender às demandas da população por meio dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você, seja em nossa sede, na rua ou até mesmo em sua casa. A Câmara disponibiliza canais de participação. Procure um vereador, nossa ouvidoria. Acesse o site osasco.sp.leg.br ou nossas redes sociais e fique por dentro das sessões ordinárias, reuniões e audiências públicas. Com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você.
A Câmara Municipal Osasquense aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, é a LDO. A lei é votada sempre no final de junho de cada ano e estabelece as prioridades orçamentárias do governo para o ano seguinte. Hoje eu recebo aqui no Câmara Notícias o vereador Daniel Matias, da Comissão de Economia e Finanças, para falar um pouco com a gente sobre a receita e despesas do município de Osasco. Vem para cá, Daniel, vamos conversar. Estou aqui com a minha cola, vamos falar sobre a LDO. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Bom, aqui na minha colinha eu tenho algumas perguntas para você e a primeira delas é: como o orçamento público é planejado? Ele é planejado a partir da lei, primeiro da lei de responsabilidade, né, fiscal, através das diretrizes do orçamento para o próximo ano, né? Então a Secretaria de Planejamento e Gestão, né, ou seja, do governo, faz essa previsão, recebe da Secretaria de Finanças, tem a previsão, faz a interlocução com as demais secretarias, né? E assim elabora um projeto de lei que é enviado para a Câmara com as diretrizes para o orçamento do ano vigente, ou seja, no caso aqui de 2020. Certo. E como que se dá a discussão e aprovação do orçamento municipal? Então, esse orçamento vem através de um projeto de lei, né, que é recebido aqui pela Comissão de Economia e Finanças, que analisa, né, através de equipe técnica, para dar pareceres técnicos, né, a respeito das leis, observando de fato cada item, né, da lei, para onde vai estar sendo aplicado, para que de fato ele possa cumprir também a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, que o município, ou seja, todos os municípios devem cumprir essa lei de responsabilidade fiscal para que o prefeito depois não encaia no problema, não venha sofrer nenhum tipo de problema com relação ao Tribunal de Contas, que faz essa análise também do município. Então a gente tem a equipe técnica aqui do Legislativo que nos ajuda, a comissão que faz essa análise e emite parecer para que depois possa ser submetido a plenário à votação. Certo. E o que é receita e o que é despesa? A gente tem as nossas receitas e as nossas despesas em casa, mas quando a gente fala de município, o que considerar? Como entra uma receita no município, de onde vem essa receita e depois como que ela é distribuída no município, que seriam as despesas, né? Sim, a receita são as entradas, né? Ou seja, o dinheiro que entra no município, que vem dos impostos, né? Do IPTU, do IPVA, do ISS, de todos os tributos que o município recolhe. Uma parte fica no município, outra parte é do Estado e outra parte até do governo federal. Mas a principal delas, por exemplo, é o IPTU, que fica 100% para dentro do município. Então você tem que fazer uma conta de uma previsão desse volume de entradas e depois você cria uma receita, ou seja, as saídas a partir da sua previsão de entrada. E aí você tem que fazer essa distribuição entre as secretarias. Existe uma lei de responsabilidade que faz com que você possa limitar, ou seja, que tem o controle de limite mínimo de gasto. Por exemplo, a educação é que consome a maior parte do gasto do orçamento público, que está pela lei é 25%, então você tem que fazer a destinação de pelo menos 25% para a educação. A lei também fala, por exemplo, de 15% para a saúde. No caso da cidade de Osasco, aplica em torno de 30% do orçamento para a saúde. Então a lei diz que é 15%, mas a cidade aplica até mais do que é previsto pela lei. E aí você vai distribuindo esses recursos para cada secretaria, para que eles possam administrar essas despesas, que aí são decorrentes. É como a gente faz na nossa própria casa. Você tem que administrar aquilo que você recebe com aquilo que você tem como despesa. Certo. E quanto a prefeituras para receber em 2020 para fazer essa distribuição orçamentária? A previsão do orçamento para 2020 gira em torno de 2,9 bi. Então é um orçamento muito bom. Isso coloca a cidade de Osasco como uma das cidades com uma boa arrecadação, se eu não me engano, é a segunda do estado de São Paulo, com o maior PIB do estado. Então é uma boa arrecadação e tem que ser distribuída de forma responsável, que é o que a gente prevê a partir da lei. Nós temos alguns prefeitos, por exemplo, que acabam tendo as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque embora a Câmara faça essa avaliação, é votada aqui na Câmara, depois o prefeito tem a responsabilidade de administrar os gastos conforme foi previsto na lei. E uma vez que esses gastos não são administrados da forma correta, ele pode sofrer aí uma rejeição por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que também fiscaliza a distribuição e a aplicação desses recursos. Perfeito. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela participação. Até logo.
Obrigada. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com uma história inspiradora. Até já! Compromisso, seriedade, dedicação, respeito. Não basta ser atuante, é preciso ser eficaz. Não basta estar perto, é preciso ouvir e entender. Não basta ser democrática, é preciso ser transparente. Não basta ser política, é preciso ser comprometida. Com sua gestão moderna e transparente, a Câmara de Osasco mostra um trabalho mais atuante e presente na sua vida. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. O quadro É de Osasco mostra histórias de personagens da cidade que são referência no que fazem. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Luizinho, professor de boxe aqui da nossa querida Osasco. Vamos ver. Com 62 anos de idade, sendo 47 deles dedicado ao boxe, o senhor Luiz Martins de Oliveira, conhecido popularmente como Luizinho do Boxe, é o nosso personagem de hoje, no É de Osasco. É uma pessoa exemplar, não tenho o que dizer. Ele é como um pai pra mim, né? Porque ele tá me ensinando muita coisa, né? Você começou primeiro como atleta, foram 10 anos de atleta aqui no boxe na cidade. Exatamente, comecei aqui na CEDERT, ela antigamente, hoje é Secretaria de Esporte, era a antiga CEDERT, Boxe Osasco. Eu comecei aos 14 anos e fiquei 10 anos mais ou menos, entre amador e profissional. Depois eu fui para o Nacional, fiquei durante 28 anos lá também. Eu fui auxiliar técnico, depois passei a treinador. Eu tive a minha própria equipe. Essa mudança para você de atleta para técnico foi tranquilo? Como é que foi essa transição? Foi fácil? Não, foi fácil, foi tranquilo, porque eu sempre gostei, né? E sempre tive no meio, tanto de amador como profissional. Então foi fácil de atleta para treinador. Foi fácil porque, na verdade, eu trabalhava na época como torneiro mecânico. Para mim ficar só como atleta, eu ia ganhar, o meu salário era muito pouco e eu tinha família para sustentar. Então eu passei diretamente no esporte que eu decidia, trabalhava e treinava e dava aula. E o que o boxe tem te ensinado? Tem disciplinado bastante. É que eu era meio brigão. Aí conforme eu entrei pro boxe, eu fui ficando mais disciplinado, mais calmo. Vai descarregando energia, né? Conforme eu treino. A gente vai aprendendo cada vez coisas novas. Muita coisa. Desde ser um grande pugilista e ser um cidadão, né? Porque lá não de forma os grandes homens, né? É tanto na luta lá no ginásio lá e fora da vida, né? Lutando. Praticava musculação, aí eu parei de treinar para eu não ficar sedentário, eu entrei pro boxe e acabei me apaixonando. Esses alunos saem para competir também? Como é que é? Ou a aula é só interna, as competições são internas? Não, são internas, ela é uma inclusão social, né? Ninguém é obrigado a ser atleta. Eu sempre falo para meus alunos, aqui ninguém tem a obrigação de ser atleta e o seu limite é seu corpo. Se você quiser ser um atleta futuramente, tem que passar pelo teste. A gente faz um treino durante um bom tempo, porque no meio de 100, de 1000, alguém vai querer ser atleta. E você trabalha para ser um atleta. Mas ninguém é obrigado a ser atleta. É uma inclusão para tirar o pessoal da rua, né? Para eles se formar cidadãos, como nós fazemos. Esse é o nosso trabalho. Em 2014, Luizinho do Boxe foi homenageado na Câmara Municipal de Osasco. Ele recebeu o cartão de prata. A propositura foi do vereador De Paula. Durante sua trajetória no esporte, Luizinho treinou grandes nomes do boxe que se destacaram no Brasil e no mundo.
pode citar um dos atletas aí que passou pela sua mão? Claro, posso sim. Laudelino Barros, Alexandre Imperador, Francisco Tomás da Cruz, Fábio Garrido, Rogério Lobo, saudoso Rogério Lobo. Mas foram tantos que, sinceramente, eu não sei nem numerar, tantos que eu treinei. Foi um total de mais de 300 alunos que eu fiz, sem contar que eu treinei na totalidade de mais de 12 mil atletas durante o meu tempo, que são 37 anos só como treinador. Então passaram muita gente pela minha vida, pelo meu tempo de experiência. E eu também tenho uma quantidade de mais de 100 atletas, só que academia é assim, não vem tudo de uma vez. Então hoje vem 30, amanhã vem 40, depois vem 20, assim, mas não falta. Eles durante a semana toda, eles estão junto comigo. Eu treino na faixa de segunda, quarta e sexta, das 18 às 20 horas. E tá lotado, graças a Deus. Seu sonho? Meu sonho? Ser um lutador, né? Ser campeão mundial, conquistar títulos. Esse é meu sonho. E claro, né? A gente abrir um circo quando a gente se aposentar. A gente tenta e faz porque a gente gosta. Que é tanto ano de experiência, você tenta passar isso. Mas é muito difícil. Eu falo porque eu tenho muitos alunos. Às vezes eu falo para os meninos, vamos ter uma luta a tal lugar aí. Chamam todo mundo. O máximo que vai é 3, 4. Que eles estão ali para inclusão mesmo, não querem ser atleta. Porque não nasceu para ser, né? E de 1000 você tira 1. Você vê que não é muito difícil. Mas eu estou tentando. O que dá para me fazer, eu faço. Com fé, com amor e com coração. Como que você vê o cenário do boxe hoje? Eu vejo hoje o boxe ele se torna uma elite e o MMA se torna uma epidemia. Todo lugar que você vai tem MMA. Não estou desvalorizando ninguém. E o boxe é dificilmente. Por exemplo, em Osasco, no Brasil, você não consegue fazer uma luta com grande proporção de público. Lá fora já é o contrário. Veja bem a luta do Pacquiao. Não luta mais, né? Floyd Mayweather. Lotavam uma luta dos caras, era bilhões. E qual é o cenário hoje do boxe na cidade? É assim, nós estamos lá como eu te falei, é uma inclusão que a prefeitura fez essa academia. Inclusive, quero agradecer em especial ao prefeito Rogério, ao Carmone Bastos, que deu essa oportunidade para a gente, secretário de esporte, né? A gente está tentando. O que a gente puder fazer lá, a gente está fazendo. A gente luta com garras e une com a ajuda da prefeitura. O que eu puder fazer luta de estreante, de amador, de profissional, eu estou tentando. Essa é a minha vida, né? Quem quiser fazer aula contigo, aonde que procura, onde se inscreve, ainda tem vaga? Sim, tem vaga. Lá tem várias modalidades. Não só além do boxe, mas tem o jiu-jitsu, tem o muay thai, tem o kickbox, tem o kung fu, tem o karatê, tem o sandá, tem a capoeira. Então lá o endereço lá é Rua Duque Eliton 390, Jardim Baronesa, Academia de Lutas da Prefeitura. Quando foi homenageado na Câmara, o projeto foi aprovado por unanimidade pelo Corpo Legislativo de Osasco, o que demonstra o reconhecimento dos legisladores osasquenses a um grande esportista que, durante muito tempo, representou e elevou o nome da cidade. Luizinho do Boxe é mais um nome que se destaca num cenário nacional. O seu trabalho orgulha o povo de Osasco. Luizinho do Boxe é de Osasco. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo É de Osasco. Parabéns, Luizinho. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. E no próximo bloco, conheço o Conselho Comunitário de Segurança. Membros da nova diretoria para os próximos 2 anos tomarão posse nesta quinta-feira. É daqui a pouco. Não importa aonde você vá, o caminho que você percorra, pois em cada canto desta cidade, ela está presente no cotidiano da nossa gente. A Câmara abre as portas para o futuro de Osasco, para que você possa estar sempre conosco. E nós estamos com a cidade, trabalhando e buscando recursos para a saúde, segurança, infraestrutura e educação.
Escolha o caminho da Câmara. Participe das sessões, pois o Osasco melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Com 34 anos de existência, o Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, une a comunidade aos órgãos de segurança pública para uma parceria no atendimento às demandas dos cidadãos. Nesta quinta-feira, o CONSEG Osasco irá promover a cerimônia de posse dos membros do Conselho da cidade para os próximos 2 anos. Vamos ver. Essa é a primeira vez que uma festividade que envolve os 5 conselhos comunitários de segurança de Osasco acontece aqui na região. Em Osasco são 5 consegs, mas o conseg estadual existe há 34 anos. E aí, na cerimônia de posse que vai acontecer aqui em Osasco amanhã, os representantes irão se reunir para fazer a cerimônia de posse dos 5 conselhos da cidade de Osasco. E quem vem explicar para mim sobre isso é o Paulo Siniauskas, que é o representante do CONSEG da região Osasco Norte 2. Não é isso, Paulo? Eu tomo a liberdade de aqui falar em nome dos 5 consegs de Osasco, que dessa vez estão muito unidos para comemorar não só o aniversário de 34 anos do CONSEG, como também para tomar posse do biênio 2019-2021. O CONSEG, na verdade, é a união, é a ligação da comunidade com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, para discutir os assuntos pertinentes a cada região. Então, por isso que Osasco são 5, Osasco é uma região muito grande, quase 1 milhão de habitantes, e foi necessário dividir em 5 CONSEG. O CONSEG eleito é composto de 5 membros, um presidente, vice-presidente, 2 secretários e um diretor social. E as reuniões do CONSEG são mensais. No CONSEG Norte 2, onde eu estou, é a primeira quinta-feira do mês. Em locais divulgados, porque a gente roda a região inteira, que vai do Rochidale até os 3 Montanhas. E nessas reuniões são discutidos assuntos não só ligados diretamente à Polícia Militar, Polícia Civil ou Guarda Municipal. Assuntos ligados também aos órgãos públicos, como Prefeitura. Participam secretários municipais, vereadores, até o prefeito chega a participar das nossas reuniões. E ali recebem as reclamações, sugestões, e o CONSEG oficializa, faz a ata, e que essa ata já foi usada até para processos judiciais, e isso aí ajuda muito a população a melhorar a sensação de segurança e a resolver mesmo algumas situações, ou às vezes até matar uma pessoa. Então, às vezes a pessoa pensa que segurança é só com a Polícia Militar e Civil e Guarda Municipal. Não, tudo que envolve segurança. Uma falta de iluminação, por exemplo, é um problema de segurança. E o Conselho possibilita também que a população se aproxime da Prefeitura, né? Ele pode ser um intermédio entre a população e a Prefeitura no sentido das demandas relacionadas à segurança. Eu, como cidadã, como é que eu posso procurar o CONSEG? Onde que eu acho? E qual que é a importância da minha participação num evento, por exemplo, como uma cerimônia de posse e os demais eventos em que são feitas as reuniões? Olha, cada região existe, como eu já falei, existe a sua diretoria do CONSEG. Então, cada pessoa, cada comunidade, o comerciante, mesmo o empresário, no site do CONSEG é divulgado as reuniões de cada região. Então, ele precisa saber de qual região que ele pertence, quem são os membros do CONSEG, os delegados, o comandante da Polícia Militar, mesmo os delegados que participam da região, divulgam os locais da reunião, são disparados convites através de WhatsApp, através do programa Vizinhança Solidária, e a participação da comunidade é essencial, porque são eles que nos trazem os problemas, apresentam, às vezes, sugestões para programas, e isso aí nós levamos até para, se for o caso, até para o governador do estado. No caso do município, para o prefeito, para os secretários, e cobramos, inclusive com a ajuda do Ministério Público.
Por isso que eu vejo o CONSEG como uma entidade, além de ser uma entidade séria e que todos estão lá voluntários, que é muito importante dizer isso, o CONSEG ajuda muito na segurança, que hoje é um item primordial na situação da comunidade e na prioridade do município. E quem vai tomar posse nesse evento? Então, toda a diretoria do CONSEG toma posse, 5 membros de cada CONSEG, e aqui eu falo em nome do Oswaldão do CONSEG, meu amigo do CONSEG Centro, do Gerson, do CONSEG Sudeste, do professor Reinaldo, do CONSEG Sul, e também os membros natos de todos os CONSEGs vão ser empossados e vão receber uma devida homenagem, assim como algumas personalidades e autoridades que ajudam os CONSEGs a se manter, também vão ser homenageados nesse evento de amanhã. Participe da cerimônia do CONSEG. O evento de posse dos diretores será dia 4 de julho, quinta-feira agora, às 19 horas, no Centro de Formação dos Profissionais de Educação. O endereço é a Avenida Marechal Rondon, 263, no centro de Osasco. Aproveite para levar suas demandas aos membros do CONSEG, que podem te ajudar na relação com os líderes do município. Você é parte integrante dessa grande comunidade de Osasco. A sua contribuição é muito importante. O Câmara Notícias fica por aqui. Até a próxima edição.